Você já parou para pensar que nas 24 horas que antecederam a hora de agora, das 19 horas, 19h30, você já parou para pensar quantas mensagens, quantas notícias, quantas informações você recebeu no seu WhatsApp, no seu computador, pelo YouTube, ou pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo Twitter, e todos os canais de mídia? Quantas mensagens e notícias você já recebeu? Você já parou para pensar quantas mensagens você já compartilhou nessas últimas 24 horas, daquilo que você recebeu e que você compartilhou? Amados, você sabia que de todas as informações que nós recebemos milhões, bilhões de informações por dia. Mas você sabia que nem todas as informações que você recebe, elas têm uma fonte segura? Elas são fiéis, elas são idôneas? Muitas vezes nós somos bombardeados por muitas mensagens, muitas informações, muitas notícias, mas muitas delas, elas não vêm para trazer informação, elas vêm para trazer caos, para trazer medo, para gerar angústia, gerar depressão. Eu queria desafiar você, nesta semana que vai se iniciar a partir de amanhã, que você possa fazer um propósito com Deus, de não ficar buscando notícias, informações acerca do que está acontecendo. Vai orar, vai clamar ao Senhor, porque Ele vai dar a direção certa a você. Nós sabemos, amados, que estas informações, muitas delas estão relacionadas ao coronavírus, ao Covid-19. Há uma grande ameaça que está aí, não apenas no Brasil, mas no mundo. As informações que nós temos é que ela começou na China, e já ganhou muitas nações, e chegou aqui no Brasil. Amados, aqui no Brasil, são mais de 700, no mundo todo, são mais de 700 mil pessoas infectadas, mais de 30 mil mortes. Nós sabemos que de fato é um vírus, sim, ameaçador. Ele é ameaçador, sabe por quê? Porque ainda não se descobriu a cura. Os cientistas, os pesquisadores ainda não conseguiram descobrir a cura para ele. Por isso ele se torna cada vez mais ameaçador. Por isso que os países estão fechando as suas fronteiras. As cidades, creia você nisso, as cidades estão fechando as suas barreiras, as suas fronteiras com outros municípios. Cidades inteiras paradas, comércio fechado, escolas paradas. Tudo porque nós estamos diante de uma ameaça real, que é o coronavírus, que é o Covid-19. Agora nós, como igreja, o que nós podemos fazer neste momento? Você e eu, como igreja, o que nós podemos fazer neste momento de crise? De uma crise da saúde pública, e uma crise que também nos avizinha, que é a crise econômica. O que nós podemos fazer como cristão? Nós devemos orar. A nossa arma neste momento é a oração. Você na sua casa e eu na minha casa, nós devemos nos humilhar, como nós falamos no último culto, ajoelhar-se no chão e clamar ao Senhor, que Ele venha com a mão dEle, derramar a graça dEle sobre nós e a misericórdia dEle sobre nós. Nós devemos orar, amados, para aquelas famílias que estão infectadas, pessoas que estão infectadas no Brasil e no mundo. Nós devemos orar pelas pessoas, dos entes, para aquelas famílias que perderam seus entes queridos. Nós devemos orar pelos nossos governantes, o nosso presidente da república, os governadores, os prefeitos, as autoridades de forma geral, porque é nessa hora que eles precisam de sabedoria, na tomada de decisão. E nós também devemos orar, para que os governantes, os políticos, neste momento, esqueçam seus partidos políticos, esqueçam as suas ideologias, e agora se unam num propósito maior, que é o bem-estar da nação, do nosso país. O vírus, amados, o coronavírus, o Covid-19, ele está aí. As consequências dele são iminentes, são próximas. Mas nós precisamos lidar com ele. Nós precisamos aprender a lidar com esse vírus. Amém? Mas preste bem atenção neste momento, eu quero apresentar para você um outro vírus. Talvez esse vírus que eu vou apresentar para você, ele seja muito mais destrutível, muito mais terrível do que o próprio coronavírus. É o vírus do medo. O espírito do medo. Se você parar para pensar,
Nós temos uma população mundial de nós temos cerca de 7 bilhões e 700 milhões de pessoas no mundo. Agora tem 700 mil pessoas infectadas, um número muito pequeno de pessoas infectadas, diante da dimensão da população mundial. Mas, embora nós tenhamos apenas 700 mil pessoas infectadas no mundo, olha para você ver, bilhões de pessoas estão aprisionadas pelo medo, pelo espírito de medo. Um espírito que tem afetado os nossos relacionamentos. Nós nos distanciamos das pessoas, nós não podemos mais tocar as pessoas, nós não podemos mais abraçar as pessoas. Nós estamos segregados, separados, cada um nas suas casas. Como nós passamos naquele vídeo, no início foi necessário um vírus, para que as pessoas se conscientizassem, para que as pessoas parassem. E só que esse vírus, nós sabemos que ele é real, mas um outro mais sutil, que é o medo, está instalado nos lares hoje. Esse espírito de medo, amado, ele tem afetado os relacionamentos, ele tem afetado o ambiente religioso. Nós estamos aqui distante, amados, que saudade que eu estou, de ficar ali na porta, abraçando os irmãos quando chegavam para o culto. Que saudade que eu estou de abraçar os irmãos que estão aqui, nos ajudando, que chegaram aqui para nos ajudar, para transmitir esse vídeo, mas nós não podemos abraçar. Esse vírus do medo, ele tem causado um afastamento das pessoas. Ele tem causado danos na saúde, porque as pessoas, elas não estão contaminadas pelo vírus do Covid, mas estão contaminadas na mente pelo vírus do medo. E é desse vírus que eu quero falar com você nessa noite. É desse espírito de medo. E são 3 perguntas que eu pretendo responder durante essa mensagem. A primeira pergunta é: qual é a definição de medo? Como nós devemos lidar com o espírito de medo? E por fim, como nós podemos vencer o medo? Se nós pegarmos a palavra de Deus, a Bíblia, que é a palavra de Deus, em diversos momentos na Bíblia nós vamos encontrar muitas passagens relatando sobre o medo. Mas eu trouxe apenas 2 aqui para você, uma que está na Velha Aliança e uma outra na Nova Aliança, que é no Novo Testamento e no Velho Testamento. A primeira palavra que eu quero trazer para você está em 1 Reis, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 4. A palavra de Deus fala o seguinte, 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 em diante. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo o rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a dele. Preste atenção nessa passagem no versículo 2. Jezabel, ela está ameaçando Elias. Elias foi um grande profeta de Deus. E esse mensageiro foi levar uma palavra, uma mensagem de ameaça a Elias. No versículo 3 você vai ver o que acontece com Elias. No versículo 3 diz: Elias teve medo. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá ele deixou seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, que é uma árvore, sentou-se debaixo dele e orou pedindo morte. Amados, preste atenção. Ele ficou tão amedrontado com a mensagem de Jezabel, com a hipótese dele morrer nas mãos de Jezabel, que ele teve medo. E no momento que ele teve medo, ele chegou a orar, clamando a Deus que tirasse a vida dele. A que ponto o medo, o espírito do medo levou Elias a pedir a própria morte? Quando nós vamos para o Novo Testamento, em Mateus, o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22, narra o seguinte: logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado,
enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava sozinho. Versículo 24. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado ou atingido pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados. Está falando dos discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Amados, preste atenção. Os discípulos estavam num lago e as ondas desse lago, esse mar estava forte, os ventos fortes, eles achavam que ia morrer. Mas ao longo da madrugada eles viram um homem caminhando sobre as águas. Eles acharam que era um fantasma e ficaram apavorados com isso. Eles tiveram medo, mas Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo, ou seja, não temam. Mais adiante no mesmo capítulo, do versículo 28 em diante, narra aquele momento em que Pedro caminha sobre as águas. O versículo diz, a partir do verso 28, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Amados, aqui também, no mesmo capítulo, os versículos muito próximos uns dos outros, aqui narra o momento que Pedro caminha sobre as águas. Mas quando ele nota a tempestade, os ventos, as ondas, ele fica aterrorizado. E ele fica com medo, e neste momento ele começa a afundar, e ele pede socorro, e Jesus estende as suas mãos e o retira da água. Essas duas passagens, tanto no Velho como no Novo Testamento, vai demonstrar que nós somos acometidos desse espírito de uma forma muito natural ao longo da nossa história. Talvez você e eu já tenhamos experimentado o medo. Ontem, na sexta-feira, por exemplo, eu estava conversando com dois amigos, nós fomos ao monte orar, e nós fomos num monte muito alto, e eu disse a um deles: eu tenho medo de altura. De fato, eu tenho muito medo de altura, é algo que me aterroriza. Mas às vezes o seu medo não é de altura, às vezes o seu medo é de ficar num lugar fechado, às vezes o seu medo é das mudanças, dos desafios, às vezes o seu medo é da morte, de morrer cedo ou de perder um ente querido. Todos nós temos algum medo na nossa vida, todos nós podemos experimentar esse medo, mas eu quero deixar claro para você, amados, que esse medo não vem do Senhor, esse medo não vem de Deus. Eu quero que você, se você estiver participando do chat aí conosco, que você depois coloca lá uma das suas experiências, se você de alguma forma experimentou, teve alguma experiência em relação ao medo, em alguma fase da sua vida, se você tem alguma experiência com medo. Mas eu tenho. Muitas pessoas têm medo das mudanças na vida. O coronavírus, amados, ele tem nos aterrorizado com a possibilidade de uma infecção, com a possibilidade da morte, com a possibilidade da perda de um ente querido, com a possibilidade do desemprego, com a possibilidade de uma crise econômica sem limites. Mas ele tem trago medo para nós. E como que nós definimos medo? Como que eu posso definir medo? E eu fui buscar isso. Medo pode ser definido como pavor ou pânico diante de possível risco de vida ou percas. Pode ser um sentimento desencadeado diante de circunstâncias adversas ou perigosas. Uma pessoa que está diante de um perigo iminente na vida dela, ela pode sentir-se medo.
Ela pode sentir uma perturbação de alma devido a acontecimentos reais ou até mesmo imaginários. O medo pode se desdobrar em vários aspectos da vida, na vida espiritual, na vida psicológica e na vida social do ser humano. No grego, a palavra para medo é phobos, que dá origem à palavra fobia. Fobia é o medo ou a aversão de alguma coisa ou de alguém. Existem inúmeras fobias. Fobias com relação a bichos, com relação a animais, com relação a lugares, com relação a situações. E esse medo, essas fobias, elas podem vir de dentro ou de fora. De dentro, esse medo, esse espírito do medo, quando ele vem de dentro, ele pode vir através de temores, através de preocupação, de preocupações, através de ansiedades. Nós vivemos um tempo, amado, que as pessoas estão ansiosas. As pessoas, elas estão preocupadas, elas se preocupam com antecedência por algo que ainda nem aconteceu. As pessoas andam ansiosas. Dizem que daqui a uns anos a ansiedade vai matar mais do que a depressão. Nós precisamos compreender que tudo isso vem do medo. São os temores, as preocupações, a ansiedade. Mas a ansiedade, o medo também, ele pode vir de fora. O medo, ele pode vir de fora quando nós temos a sensação de estarmos diante de um perigo iminente, de um perigo próximo, ou que supostamente alguma pessoa possa sofrer. Qual pai, qual mãe não sentiu-se medo diante dos novos desafios que os filhos vão encarar na vida? Qual pai, qual mãe não sente medo às vezes de colocar os seus filhos, vai agora, vai para uma faculdade, vai para uma universidade? As incertezas também geram medo. E esse medo, ele pode nos paralisar. O espírito do medo, ele tem o poder de nos paralisar. Você já viu alguém falar, ou talvez, às vezes não falou, você mesmo presenciou alguém que ao subir diante de um público, ele precisa falar, mas ele trava, ele não consegue falar? Quando eu estava na faculdade, eu fui participar de um concurso de oratória, e foi muito curioso porque eu estudei o tema muito, eu sabia do que eu ia falar. Mas quando o professor me deu a palavra, ele disse: Luiz Cláudio, agora você pode falar. Acabou, houve um bloqueio, eu fiquei mudo, deu um branco geral, não conseguia lembrar de nada daquilo que eu tinha estudado. Eu estava com muito medo diante de uma plateia que estava ali para me avaliar. Muitos de nós podemos passar por isso. Nesse tempo, amados, de coronavírus, bilhões de pessoas estão vivendo no medo. Bilhões de pessoas estão com medo de ser contaminadas, de sofrer problemas, perdas na vida financeira. Pessoas estão com medo de perder seus entes queridos e se paralisam e não conseguem tomar decisões. Elas não conseguem fazer nada, elas se acham incapazes de fazer alguma coisa, mas isso está contra a palavra de Deus, porque em Filipenses 4,13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Cristo me fortalece, Cristo fortalece você. Amados, creia nisso, tudo nós podemos naquele que nos fortalece. A palavra de Deus, a Bíblia, ela está recheada de textos que onde o Senhor diz: não temas, eu sou contigo. Não temas, eu sou contigo, é a palavra de Deus para nós. No texto que nós lemos no início, Mateus 14:27, Jesus vira para os discípulos dele, quando eles ficam aterrorizados ao vê-lo caminhar sobre as águas, Jesus vira para eles e fala assim: coragem, sou eu, não temam, não tenham medo. No texto de Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 41, versículo 10, diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento,
com a destra da minha justiça. Amados, essa palavra é para nós nessa noite. Eu não sei se você está vivendo aterrorizado com tudo que você está ouvindo e assistindo nas televisões, mas é que Deus está falando para você: filho, não temas, porque eu sou contigo. O Senhor está dizendo para você: não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. Por mais que as circunstâncias ao nosso redor digam ao contrário, quando nós estamos nele, obedientes a ele, crentes nele, amados, ele está dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Eu sou contigo. Em outros momentos, como o Senhor diz a Josué, capítulo 1, versículo 9, diz: não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amados, eu creio nessa palavra e libero essa palavra sobre a sua vida neste momento. Coloque a mão na sua cabeça e declara: o Senhor está falando para você: seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Por onde você andar, por onde você pisar, o Senhor está com você. Isso demonstra o cuidado e o grande amor que Deus tem para cada um de nós. Deus tem um grande amor por nós, amados. A palavra de Deus diz também no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33. Depois você anota todos esses textos e vai pesquisar, vai estudar um pouco mais, vai se aprofundar na palavra de Deus. A Bíblia diz assim, em João capítulo 16, versículo 33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Preste atenção, olha aqui para mim. Olha que Deus está falando para nós. Olha que Jesus está falando aqui no Evangelho de João. Olha, filho e filha, no mundo nós teremos aflições. Eu e você, nós teremos aflições. Mas tenha bom ânimo. Calma. Vai passar. Nenhuma tribulação, nenhuma tempestade, nenhum deserto é para a eternidade. Vai passar. Creia nisso. Vai passar. Essa pandemia também vai passar. E Deus está falando: calma, eu vim aqui para que você tenha paz, paz no teu coração. Meu amado, por mais que as circunstâncias estejam ao nosso redor, as circunstâncias, quando nós olhamos para as notícias, olhamos para os noticiários, as informações, elas são adversas. Nós precisamos crer que o Senhor, Ele está conosco, amém? Ele está conosco. Agora, como vencer o medo, pastor? Como que eu posso vencer o medo? E eu quero convidar você aí comigo, acompanhar em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Eu sou apaixonado com este versículo. Eu declaro esse versículo na minha vida e quero que você também declare sobre a sua vida. Olha que o apóstolo Paulo está falando ao seu discípulo Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, ou de medo, ou de temor, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O apóstolo Paulo está sendo cirúrgico aqui. Ele está dizendo: filho, Timóteo, presta atenção. O Pai, o nosso Deus, Ele não te deu um espírito de covardia e de medo. Pelo contrário, dentro de você tem um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. É isso que Ele está falando para nós. Nós temos um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Tome posse desta palavra nesta noite. Quando você se sentir aterrorizado, quando você sentir esse medo das circunstâncias, daquilo que pode acontecer, ou que já está acontecendo, meu amado, declara esse versículo. Fala: Senhor, eu creio que o Senhor não me deu espírito de medo, mas o Senhor me deu espírito de poder, o Senhor me deu espírito de amor e de equilíbrio. Eu tomo posse dessa palavra. Toma posse dessa palavra, meu amado. Tome posse. Só existe um ser interessado que você tenha medo. E certamente esse ser não é Jesus. Esse não é o Senhor. O único que veio para matar, roubar e destruir é Satanás. Ele sim quer que você
perca uma perspectiva de Deus na sua vida. Por isso Ele quer que você sinta medo, Ele quer que você se sinta aterrorizado com as coisas. Ele não quer que você tome posse dessa palavra, da palavra que Deus está dizendo para você nesta noite. Seja forte e corajoso. Você não tem espírito de covardia, nem de medo, você tem espírito de poder dentro de você. Deus está falando isso para nós. Em Provérbios 4, 23, a palavra de Deus diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Amados, isso é uma forma de nós vencermos o medo, é você guardar o seu coração. Eu não estou falando do coração, órgão do corpo, não. O coração como mente, como alma. Nós precisamos guardar a nossa mente de todo ataque que vem de fora, de toda notícia, todo fake news, tudo aquilo que é tóxico, que tem matado bilhões e bilhões de pessoas. Nós precisamos guardar o nosso coração dessas informações que na sua maioria são mentira. Nós precisamos guardar o nosso coração daquelas pessoas que muitas vezes elas querem nos impor o medo. Elas querem falar coisas que vão nos deixar para baixo, que vão acabar com a nossa autoestima, que vão nos aprisionar em algo que não é verdade. Nós precisamos guardar o nosso coração disso. Nós precisamos deixar de ser contaminado por essas informações que vêm de fora. Nós temos que focar na palavra de Deus. Em 1 João, capítulo 4, versículo 18, eu já estou quase encerrando. 1 João, capítulo 4, versículo 18 diz assim: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Preste muita atenção, querido, querida, preste muita atenção. Isto é maravilhoso, está dizendo que no amor, o perfeito amor, ele expulsa o medo. Que amor é esse? O amor é Deus. A palavra de Deus diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. A palavra de Deus diz que Deus é amor. Quando você se apropria disso e deixa o Senhor reinar a sua vida, reinar em você, ser o Senhor e governador da sua vida, Ele passa a governar também as suas emoções. E quando Ele governa as suas emoções, aqui está dizendo que o perfeito amor, ele expulsa o medo, afasta o medo da sua vida. E esse amor é quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho para nós irmos a Deus se não for através de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando eu aceito Jesus, eu me aproprio do novo nascimento, o Senhor passa a habitar dentro de mim, e a palavra de Deus fala que esse amor que habita agora dentro de mim, ele expulsa o medo. No amor não há medo, em Deus não há medo. O perfeito amor lança fora o medo, o temor, para que nós possamos viver uma vida livre diante de Deus. E para finalizar, existe um texto na Bíblia também que relata, está em 2 Crônicas, capítulo 20, ele vai relatar aqui uma passagem que narra a história do rei Josafá. Ele recebe uma notícia de que estaria vindo um grande exército, e que esse exército certamente derrotaria o exército do rei Josafá. Ele recebe essa notícia, e aquela notícia deixa ele muito aterrorizado. E diante dessa notícia, ele se prostra diante do Senhor, ele vai orar e jejuar. Mais do que isso, ele convoca toda a nação para jejuar e orar. E diante disso, o Senhor levanta um profeta. E esse profeta deixa uma palavra para Josafá. Lá no versículo 15, 2 Crônicas capítulo 20, verso 15, diz assim: e ele disse, está falando do profeta: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme.
pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Presta atenção nos 3 pontos que nós falamos. Como vencer o medo? Primeiro, vencer o medo, tomando posse da palavra de Deus, de que nós temos o espírito de poder, amor e equilíbrio dentro de nós. Segundo, como nós podemos vencer o medo? Crendo que o verdadeiro amor, o perfeito amor expulsa, lança fora o medo. E em terceiro, crendo que essa batalha não é minha, essa batalha não é sua, essa batalha é de Deus. Essa batalha é de Deus. Essa guerra não é sua, meu amado, essa guerra é do Senhor. Ah, pastor, mas como que eu vou lutar essa guerra? Preste atenção, a palavra de Deus também nos orienta. Olha em 2 Coríntios 10, capítulo 10, versículos 4 e 5, diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. As nossas armas não são humanas, a nossa arma é a adoração, a nossa arma é a oração. Você e eu, quando nós estamos imbuídos do mesmo propósito, unidos como corpo, como igreja, nós oramos e clamamos, adoramos ao Senhor, e Ele vai pelejar por nós, Ele vai lutar por nós, porque essa luta não é minha, essa luta não é sua, essa luta é dEle. Você que está aí agora, na sua casa, e você que porventura esteja afligido com esse medo, com esse espírito do medo, você que às vezes não tem saído de casa, mas tem sido bombardeado com essas mensagens no seu celular, na televisão, você que por acaso tem algum medo, que está passando por momentos de tristeza, de medo, de fobias na sua vida, eu quero convidar você a fazer uma oração comigo. Você aí da sua casa, que você feche os teus olhos, nós vamos orar, para que o Senhor, Ele lança fora todo esse medo, para que esse medo ele possa sair da sua vida. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos, e neste momento, orar comigo. Pai querido, peço-te que me dê forças para combater o espírito de medo, que tem me afligido, me reveste agora, com poder e autoridade, em nome de Jesus Cristo. Eu ordeno agora, que todo espírito de medo, fobia ou qualquer sensação de depressão e angústia provocada pelo medo, saia agora em nome de Jesus, para nunca mais voltar. Eu declaro que estou livre em Jesus Cristo. Amém? Amado, nós temos um Deus poderoso. Nós temos um Deus poderoso que é capaz de nos livrar de todo medo que possa surgir em nossa alma. Basta tão somente confiarmos em sua palavra, declararmos a palavra de que o Senhor nos revestiu com o espírito de poder, declararmos a palavra que o amor que está em nós expulsa todo medo, declararmos a palavra que esta guerra não é nossa, mas essa guerra é do Senhor. Amém? Amém? Você crê nisso? Essa palavra fez sentido para você? Eu quero convidar você, depois que essa palavra for ao ar, depois que ela for postada, eu quero convidar você, a desafiar você, a mandar essa mensagem para o maior número de pessoas possível, para o maior número de pessoas que você possa alcançar, dentro da sua rede de amizades, da sua rede de amigos. Eu quero convidar você a mandar essa mensagem, amém?